Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação em Negócios de hoje. Inovação em Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação em Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias, o Inovação em Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. E aí, meus amigos obstinados, pensem comigo. O que os mega empresários bilionários têm de diferente de outras pessoas? O que faz eles atingirem conquistas, cifras e números tão extraordinariamente elevados e muito além do que as outras pessoas conseguem? Veja bem, todos têm em mãos os recursos e as oportunidades necessários e essenciais para transformar a própria vida e realizar os próprios sonhos. No entanto, algumas pessoas vão mais longe do que outras, têm mais sucesso que a maioria, fazem fortunas substanciais e sólidas. Existe um fator essencial presente na carreira dos homens e das mulheres de mais sucesso, que faz toda a diferença em seus resultados. Esse segredo, que não é mais segredo, é ter uma mentalidade vencedora, meu amigo. Um mindset de riqueza plena, mindset de crescimento e prosperidade. Somente com a mente preparada é possível impulsionar o seu desenvolvimento pessoal e profissional e mover-se para transformar seus sonhos em realidade. Apenas com um mindset de riqueza plena, crescimento e prosperidade, você se tornará senhor do seu destino e das suas ações. E como conquistar essa mentalidade? Bom, isso eu vou falar melhor nos próximos programas. E hoje eu trago uma novidade para todos vocês, telespectadores, que acompanham a Inovação em Negócios, que acompanham o nosso programa Inovação em Negócios, aqui na Record News, viu? E também para os seguidores do meu Instagram. Todos os dias eu vou ler uma pergunta de um seguidor meu do Instagram, das minhas redes sociais. Uma mentoria relâmpago para você que é obstinado e me segue nas redes sociais. Minha equipe irá escolher e eu irei responder aqui na TV, viu? E por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí em meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a vida da sua empresa. Talk Cateno, uma boa conversa com quem entende do assunto. Muito bom dia! Estamos começando mais um programa Inovação em Negócios, diretamente pela Record News e pelo portal R7 para todo o Brasil. E hoje a gente estreia aqui uma parceria do programa Inovação em Negócios e a Cateno. E a gente está trazendo vários conteúdos e várias entrevistas do Talk Cateno aqui no programa. E hoje a gente tem a Patrícia Passos, vice-presidente de Risco e Compliance e Prevenção e Segurança na Cielo. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Talk Cateno. Márcio, uma alegria estar aqui hoje no Talk Cateno, uma empresa que tem muita sinergia com a Cielo, uma empresa que eu tenho um carinho muito especial. Eu sou conselheira, fui auditora interna dessa companhia. Falar de um tema super atual e super relevante hoje na indústria, principalmente na indústria de meios de pagamento. Legal. Patrícia, antes da gente começar a abordar esse tema, que é, como você falou, é super relevante e necessário nos dias de hoje, né? A gente sempre gosta aqui no Talk Cateno de escutar um pouquinho a história de cada entrevistado. Então a gente queria que você falasse um pouquinho a história da Patrícia Passos nesse mercado de meio de pagamentos até chegar à vice-presidência de Compliance, Segurança e Riscos da Cielo.
Márcio, eu comecei minha carreira em auditoria externa, como trainee de Big Four, né? Assim que chamava Olha, na época. Eu sou baiana, né? Sou terapolitana. Sotaque não é tão forte, não é tão forte. Agora eu percebi um pouco. Mas já estou há 20 anos em São Paulo. Migrei para a área de auditoria interna, sempre multinacionais. Então, a minha carreira inteira, nesses 27 anos, foram em áreas de controle, né? Mais fortemente, agora, nos últimos 18 anos, em meios de pagamento. Eu estou há 18 anos na Cielo. Você viu surgir todo esse mercado, né? Toda essa revolução. A Cielo, ela tem 30 anos e 18 anos eu faço parte dessa história. E nesses 18 anos, eu acompanhei de perto toda a evolução de meios de pagamento. Então, desde a abertura desse mercado, era um oligopólio, Redcar, Cielo. O mercado foi aberto, o mercado começou a ser regulado pelo Banco Central, né? A empresa de adquirência passou a ser a instituição de pagamento, com uma série de obrigações regulatórias. E cada vez o Banco Central trazendo a importância das áreas de controle, né, para essa indústria. É uma indústria que processa trilhões e que precisa realmente ter uma governança e ter um olhar de prevenção a fraudes, combate a crimes cibernéticos. Então, é uma relevância muito grande no mercado e ela precisa ter uma governança muito bem estruturada. O que muda hoje, Márcio, é como você olha, né, para isso de forma estratégica. E a transformação digital, ela trouxe muito essa necessidade de um olhar diferenciado dessas áreas de controle. Então, minha carreira toda ela foi pautada nessas áreas. E tem um pilar que, para mim, me move muito, Márcio, eu sempre pensei, né? Como áreas de controle, o que é que eu agrego de valor para essas companhias, né? Hoje é muito fácil você, como área de marketing, como área de vendas, como área de produtos, você conseguir tangibilizar esse valor na ponta. E uma área de risco, e uma área de compliance, e uma área de auditoria, o que é que ela agrega? Então, o meu mindset foi sempre assim, eu preciso ser útil. Eu preciso agregar valor ao negócio. Como é que eu faço isso sendo uma área de suporte ao negócio? Sim. E no fundo, quando a gente fala de risco e compliance, eu conheço um pouco esse mercado de meio de pagamento, acaba sendo aquela área que, no final das contas, está atrapalhando um pouco alguma coisa, né? Ninguém olha com o olhar que deveria olhar, justamente porque é uma área super importante para a companhia, porque não adianta, se você não tem área de risco e compliance, não adianta sair processando bilhões, trilhões, e depois você ter um problema de fraude, um problema de chargeback, um problema dentro da operação. Então, eu concordo com você que, principalmente no universo digital, em empresas hoje que vendem online, utilizam meios de pagamento, a área de compliance, risco e fraude, ela impulsiona o negócio, ela não atrapalha o negócio, né? É o que você falou, às vezes o pessoal fica olhando para o comercial, fica olhando para o marketing, fica olhando para todas as áreas dentro de uma companhia, mas às vezes não olham a importância da área de risco e compliance. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, dentro da tua experiência, nesses quase 20 anos de adquirência, o que você vê isso, além de ser um pilar estratégico, como que você está vendo isso nos dias de hoje? Como era antes, há 20 anos atrás, e como é hoje? Ao lado do crescimento do negócio, a área de risco, compliance e auditoria também teve que mudar sua atuação, né? Hoje eu digo para você que a área de risco ela é um diferencial competitivo para as companhias. E por que eu falo sobre isso? Hoje todo mundo quer fazer negócio, quer inovar, quer gerar melhor experiência para o cliente, né? Quer entregar um melhor resultado para o acionista. Sim. E como é que eu nado nessa piscina com segurança? Está dado, o mundo de adquirência ele tem uma concorrência muito grande, né? Eu tenho um negócio muito consolidado hoje. E qual vai ser o meu diferencial competitivo? Cada vez mais eu estou tendo que ter produtos que atendam o meu cliente e esse produto ele é arriscado. E não pode ser só taxa, né? Não pode ser só taxa, porque se for só taxa, o cliente ele muda. Ele vai mudando, vira uma commodity. Como é que eu saio desse universo de commodity e me lanço com diferencial? Para isso, eu preciso realmente atender o meu cliente e vários tipos de cliente.
Hoje eu tenho um cliente que ele quer um pagamento hoje. Ele não quer esperar para receber o pagamento amanhã. Nessa piscina, nesse novo produto, eu tenho um risco de fraude. Por quê? Quanto mais rápido sai o fluxo de dinheiro da indústria, mais rápido o fraudador ele age, porque ele quer tirar o dinheiro mais rápido. Sim. Mas não ter produtos que atendam o cliente não é uma alternativa. E aí entra a área de risco, modelando o risco e trazendo um balizador muito grande. Poxa, vamos ter o produto agora com segurança. Porque eu vou entregar um resultado de novo. Eu vou entregar um resultado, mas se eu não tiver a gestão de risco adequada, eu vou ter muitas perdas. E aí eu vou o quê? Eu vou detonar o meu resultado. Sim. Mas não adianta você processar muito, vender um monte e no final você ter muito prejuízo. Então, assim, hoje, toda e qualquer empresa, ela pode lançar produtos, ela vai ter produtos digitais, ela vai ter produtos adequados que o cliente precisa. Mas a diferença e o diferencial competitivo dessas empresas é como ela lança isso no mercado. Entendendo quais são os riscos envolvidos. E aqui, Márcio, assim, eu preciso modelar esse risco. Porque essa indústria, ela tem uma gama de clientes. Mas eu digo para você, todos têm o mesmo risco? Eu não posso dar o mesmo remédio. É verdade, é verdade. E aí, se você tem uma área de risco que não está muito bem assertiva, estruturada, e não está preocupada com o negócio de realizar a transação de forma segura, o que acontece? Você vai barrar um monte de transação boa, o teu cliente vai acabar vendo que você tem menos conversão do que o teu concorrente, e ele vai falar, peraí, eu estou vendendo pouco. Né? Ah, não, mas a gente barrou aqui porque isso tinha uma suspeita de fraude. Suspeita de fraude na área de compliance risco não dá. Não dá. Ou é ou não é, porque suspeita você deixa do teu cliente vender, e isso é um problema, não é? Isso é um problema. Então, assim, hoje, isso mudou muito o mindset de risco. Isso parte até do perfil das pessoas. Você perguntou muito sobre a evolução dessa área com a evolução do mercado, com a evolução dos riscos, né? E aí, a primeira coisa, mudou o perfil desses profissionais. O profissional que não entende sobre inteligência artificial, o profissional que não entende sobre as necessidades e estratégia do negócio, passou daquela parte de eu ser o melhor técnico de cyber, o melhor técnico de tecnologia. Como é que isso conversa com o negócio da companhia? Então, eu preciso ter pessoas com capacidades de entendimento técnico, sim, né, que as coisas elas mudam muito. Pessoas com soft skills de muita escutativa, né? E de muita influência e de muita provocação. Porque o mindset é, como é que eu viabilizo o negócio com segurança? Porque eu vou perder o meu cliente. Tem que ser, é o que você falou, ó, desde que a gente está comentando desde o início, tem que ser um trabalho de maestria, né? Risco, compliance, prevenção a fraudes é meio que um trabalho de maestria. Eu, particularmente, que conheço esse mercado, eu não sabia, numa das minhas reuniões de conselho, que eu participo de algumas empresas de pagamento, aí começaram ali a querer colocar muita regra no antifraude de ingresso para jogo de futebol. Aí e olha que eu tenho experiência. Aí eu cheguei e falei assim, mas vai gastar todo esse dinheiro, esse tempo com fraude num ticket, no ingresso de jogo de futebol de R$15. As pessoas fraudam. Aí, não, fraudam, mas eu falei, será? Aí colocamos o antifraude. E o que a gente descobriu? Eu não sabia. A gente descobriu que as pessoas, os cambistas, roubavam o cartão de crédito e compravam mais do que um ingresso para vender na porta. E aí eu peguei e parei para pensar, falei assim, é por isso que tem tanto cambista em show, em jogo de futebol, que às vezes você fala, nossa, mas ele está vendendo o ingresso mais barato do que custava. Mas é porque ele não pagou com o dinheiro dele, né? Então, você veja, eu mesmo que conheço essa parte de pagamentos, não entendia que um segmento que é tão barato, é um ticket médio tão barato, R$15, R$20 para compra do ingresso, existia fraudadores que acabavam pegando os dados de cartão e compravam o ingresso. Então, é o que a gente está comentando aqui. Se você não tiver um trabalho de maestria, controle, dados e previsão, né, predição,
realmente a fraude aparece em todo o setor, né? Eu, particularmente, conheço já há bastante tempo a Cielo, utilizo a Cielo em algumas empresas minhas, e eu vi que vocês evoluíram muito nesses últimos anos, aí, nesses quase 20 anos que você está lá. Só que a gente acaba olhando mais a experiência, a tecnologia, o front, os serviços que vocês acabam oferecendo para os clientes, e não aquilo que tem por trás para que tudo isso funcione de forma correta, né? E o mercado, porque assim, quando tudo está funcionando, você vai ver o que precisa ser visto mesmo. Né? É o crescimento, a maior penetração, melhor conversão de vendas. É isso que a gente quer que vocês vejam. O que está no back-office, né? Que é todo esse arcabouço aqui de proteção, né? Isso não é visto. Mas o que é visto na ponta é consequência desse trabalho de maestria, como você falou, que é feito. Então, a gente tem parceiros com as próprias bandeiras hoje. Então, nas 4 partes, todos estão preocupados. Não é um mecanismo de proteção só do adquirente. Hoje, a gente tem o 3DS, que é um protocolo super seguro que as bandeiras nos oferecem na transação, onde eu trago mais informações ali do emissor para a transação, para garantir que é você o titular daquela conta, daquele cartão. Né? Então, o mercado todo se ajuda. E aí a adquirente ela tem que estar habilitada para implantar esse protocolo no seu rail de transação. Né? Então, a gente implanta isso traz aqui um aporte muito grande e tem evoluído, porque no início as experiências não eram tão boas. Né? As pessoas hoje não querem botar um segundo fator de autenticação, não querem botar a face para fazer uma biometria facial, mas isso já foi vencido. Isso traz segurança. Né? Quando você abre um jornal, essa semana eu abri o jornal, tinha 3 notícias de fraude no mercado. Né? Então, assim, isso está mais próximo do público, isso está mais próximo da ponta. E a ponta entendeu, porque sempre tinha, e assim, eu estou muito tempo nessa indústria, né? Não, a área de produtos com a área de risco, né? Não, mas isso não traz uma experiência boa para o meu cliente. Não trazer uma experiência boa para o cliente, ele ser fraudado. Exato, né? Isso é o pior do Mas que... Mas como assim? Para ele acessar o meu app, meu site, ele tem que fazer o segundo fator de autenticação. Mas é preciso, a gente está protegendo o dado dele. É a maneira como você demonstra isso para o cliente, né? Não é que isso não traz uma experiência. É o que você falou. A pior experiência é ter uma fraude, né? Ele ter prejuízo. Então, se a área de produtos, a área comercial explica, olha, isso é fundamental para que a experiência seja ótima, porque você ganhe dinheiro e não perca dinheiro, né? É a forma com que você mostra a importância do risco e compliance dentro de uma empresa que processa pagamentos online, né? E aí você pegou a cereja do bolo, né? É como eu comunico para o meu cliente, como eu oriento. Então, todas essas soluções já traz com book, para ele saber como ele se autentica, como ele faz o segundo fator de autenticação, né? Patrícia, a gente bateu um papo aqui fantástico aqui no Talk Cateno a respeito de risco, fraude, prevenção. A sua experiência é fantástica, 20 anos nesse segmento de pagamento. O que você ia ver agora para o futuro na era da inteligência artificial, prevenção, o que você enxerga nos próximos 2 anos no mercado de pagamento? Vai mudar muito mais ou a gente só vai se adaptar a essas novas realidades aí com inteligência artificial, agentes e monitoração para mitigar fraudes? Eu acho que vai ser muito diferente. Eu acho que tem coisas que vai chegar que a gente não tem nem ideia do que vem. Vai mudar muito, né? Eu acho que vai ser um boom parecido como na época da internet, sabe? Da internet das coisas, que mudou. Né? A gente não nasceu no mundo da internet, nossos filhos nasceram no mundo da internet. E hoje a gente tem inteligência artificial. O que essa inteligência artificial vai fazer no mundo, a gente nem sabe ainda. É verdade. Então, o que, Márcio, eu sempre penso como uma pessoa que tem um propósito muito de ser útil e agregar valor para a companhia, eu sempre penso assim, cada vez mais está muito próximo da inovação desses temas, né? Sair aqui um olhar, eu lembro, né, eu estou há muito tempo nessa indústria, que quem ia para a China ver o que estava acontecendo, quem ia para os Estados Unidos, quem ia para o Vale do Silício, era a área de produtos. Hoje a área de negócio precisa estar lá. Hoje a área de risco precisa estar lá. Hoje a área de risco precisa olhar isso bem de perto, porque eu não tenho um repertório com você que é de produtos, quer fazer negócio.
Então, o que a gente precisa ter são essas capacidades, né, de dados, de estar próximo da tecnologia, de entender o que essa tecnologia serve ao negócio, mas o que ela gera de risco. E aí, quando eu falo, e a gente provocar até os nossos parceiros, o que a gente precisa ter de proteção? Pois é. Então, assim, eu vendo isso porque, gente, olha, e que bom que o mundo está mudando, e que bom que tem muita coisa por vir. Isso gera muita oportunidade de negócio, de aprendizado para nós profissionais. Isso nos desafia. Como você falou, a gente não tem como prever o que vai acontecer daqui a 6 meses. Né? Se você não tiver essa ambição, esse apetite, você não fica numa área de risco, você não fica numa área de negócio. Você não fica mesmo, ainda mais... Você não fica. Todos os negócios hoje dependem de tecnologia. Principalmente depois da pandemia, a gente viu que até o mercadinho da esquina teve que se digitalizar, vender pelo WhatsApp, vender por um link de pagamento, porque as pessoas não saíam de casa, né? Então, todos os negócios dependem de tecnologia, dependem de conectividade, dependem e vão depender de inteligência artificial, porque não tem como fugir disso. Patrícia, esse papo é fantástico, dá para a gente ficar mais aqui horas e horas e horas falando, mas eu queria agradecer, muito obrigado por você compartilhar toda essa tua experiência, esse track record que você tem aí de quase 20 anos no mercado de pagamentos, né? E falar sobre esse tema tão importante de risco, compliance, fraudes. Foi muito legal, foi um enorme prazer a gente ter você aqui no Talk Cateno. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado por dividir a sua experiência, obrigado por me desafiar nessa conversa. Falar de risco, falar de compliance, uma área que eu estou há muitos anos, né, nesse segmento. É um prazer, sempre um prazer, e mostrar que a gente é uma parceira do negócio. Legal, muito obrigado, hein? Mais uma vez. Obrigada. Pessoal, para você que está acompanhando aqui o Talk Cateno, não esqueça de seguir o Talk Cateno nas plataformas digitais, curtir e compartilhar esse conteúdo aí com outras pessoas, para que todo mundo tenha acesso a esse papo fantástico que eu tive aqui com a Patrícia e que todo mundo entenda a importância da parte de risco, compliance e segurança dentro de qualquer tipo de companhia. É um enorme prazer para mim estar aqui dividindo experiência com essas pessoas tão experientes aqui, ainda mais na área de pagamento, e eu vejo você no próximo Talk Cateno. Até mais. Inovação e negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Inovação e negócios. Todos os dias, milhares de pessoas me pedem dicas sobre negócios e empreendedorismo em minhas redes sociais. E a partir de agora, eu irei responder aqui em nosso programa. Se você ainda não é meu seguidor, entre no @JanguiaDiniz, que lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. E a pergunta de hoje é de Lucas Almeida, né? Lucas Almeida tem uma dúvida e ele diz o seguinte: como posso expandir minha pequena loja de roupas que tem apenas 3 funcionários? Já temos 9 anos e acredito que chegou a hora. Essa é a pergunta de Lucas. Lucas, se o seu negócio está indo bem, uma opção seria investir em e-commerce ou diversificar os tipos de produtos oferecidos. Avalie também a necessidade de aumentar a equipe de vendas para manter o padrão de atendimento com a maior demanda e vender mais. E você de todo o Brasil, mande sua pergunta que eu terei prazer em responder. E se você quiser se aprofundar nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias e pode mudar a sua vida e da sua empresa, viu? Basta acessar o QR Code na tela para se inscrever. Seja obstinado que dá. E o programa de hoje fica por aqui. E amanhã nós voltaremos. Um ótimo dia. Firme o passo e pega o ritmo. Com obstinação tudo é possível, viu? Inovação e negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.